amados irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que nós estamos começando hoje mais uma Escola Bíblica Dominical nesse domingo abençoado. Quero convidar você para, junto comigo, nós orarmos ao Senhor para que Ele abençoe mais essa aula. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos, por sentirmos, Senhor, de antemão a Tua presença. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua iluminação, o Teu Espírito Santo, para nos conduzir, Senhor, no estudo desta lição da Escola Bíblica Dominical. Nos faça compreender, Senhor, os Teus propósitos e aprender, Senhor, claramente a Tua Sagrada Escritura. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, os irmãos já sabem, todo domingo é de praxe, nós pedimos para você se inscrever no nosso canal. Às vezes você está aí acompanhando a nossa escola, alimentando a sua alma, mas não é inscrito da Escola Dominical, do nosso canal, da nossa igreja. Então, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe. E se você também acompanha a gente aqui pelo Facebook, pode curtir a página da nossa igreja, de Belém Matão, e também curtir este vídeo, compartilhá-lo. Com certeza, irmãos, essas ações fazem com que a Escola Bíblica Dominical, os nossos cultos, alcancem cada vez mais pessoas. Nós temos também disponível para você que é da nossa igreja, e para você que também não pertence à nossa denominação, a nossa livraria Fonte Viva. Ali os irmãos podem adquirir a Bíblia Sagrada, a harpa cristã, livros, revistas e as lições da Escola Bíblica Dominical e toda essa vasta literatura que completa a nossa fé. E ali, além de ser abençoado por estas obras preciosas, abençoa também a obra de Deus e a obra missionária. E hoje nós temos o prazer de receber todos os domingos, desde quando nós começamos as gravações, a escola dominical de forma online, nós temos sempre dois irmãos comentando a nossa lição, né? Neste dia de hoje a gente tem o prazer de receber à minha direita o nosso irmão diácono Maicon Kiyuki, né? Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão Maicon. A paz do Senhor, irmão Igor. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Amém. E à minha esquerda, nosso cooperador, irmão Paulo Ferraz. Paz do Senhor, irmão Paulinho. Irmão Igor, a paz do Senhor, nossos irmãos que estão em casa também. É sempre um prazer, né, irmãos, receber esses irmãos. Eles enriquecem o conteúdo da nossa aula, aprofundam o assunto e serão os nossos professores de hoje, né, instrumentos de Deus para nos ensinar a sua palavra. Vamos então ao nosso quadro Você Sabia? Amém, glórias a Deus. Esse quadro sempre trazendo, irmãos, algumas ponderações, frases, conceitos importantes que se encaixam sempre ao tema da nossa lição que estudamos no dia. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Com certeza os irmãos que são alunos dedicados estão com suas lições, as suas Bíblias em mãos. E nós vamos hoje estudar a lição de número 10, que tem por título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. E nós vamos estudar hoje esta importante lição, esse importante assunto que nos faz compreender um pouco melhor, né, a palavra de Deus. Lembrando, os irmãos podem ver melhor na capa das suas lições, né, nós estamos nesse terceiro trimestre de 2021 e nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Tem sido lições especiais, nós já estamos caminhando para o fim desse trimestre, irmãos, mas com assuntos riquíssimos, que têm trazido muito conhecimento, um avivamento, e o nosso coração se enche de alegria com esses temas tão maravilhosos. Então, nós, no dia de hoje, temos essa lição de número 10, e o nosso textuário se encontra em Oséias, no capítulo 6, e o versículo 1 que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A nossa verdade prática diz: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. É uma passagem bíblica, um texto bíblico que nós baseamos as lições, os tópicos. E a lição de hoje baseia-se nos textos contidos em 2 Reis, no capítulo 17, dos versículos 1 ao versículo 14, o versículo 17 ao 20 e também o versículo 29.
Você pode acompanhar aí, irmão, na sua lição da Escola Bíblica Dominical ou na sua Bíblia Sagrada. Então, vamos à leitura da Palavra de Deus. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria, e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Hala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em algouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Amém. Glórias a Deus. Uma leitura um pouco extensa, né, irmãos? Mas totalmente necessária e importante para o aprendizado, né? Para a total absorção desse assunto tão importante. O nosso objetivo de hoje, irmãos, o objetivo geral da nossa lição é compreender que as nossas transgressões nos afastam de Deus. Também cada tópico tem o seu objetivo específico. No primeiro, nós vamos destacar as injustiças cometidas por Israel. No segundo, nós vamos ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E no terceiro, salientar o sincretismo em Samaria. Você não sabe o que quer dizer sincretismo? Então fique atento, pegue a sua lição que nós vamos estudar juntos e aprender juntos nessa manhã. Então, como introdução, irmãos, nós lemos que o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Lembrando que nós estudamos tantos reis, né, ao longo desse trimestre, e muitos deles, a sua grande maioria, reis que pecaram contra Deus,
foram maus exemplos, né, para o povo e para nós nos dias de hoje também. Então, nessa época do reinado do rei Oséias, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive a nação de Israel. Então, durante os últimos 30 anos de Israel, o período final desse reinado, enquanto livre, né, o país foi acometido com muitas, infelizmente, com muitas tragédias, muitas injustiças, assassinatos, em razão de desprezarem tanto, né, irmãos, os mandamentos do Senhor, desrespeitando as ordens de Deus e sendo, de certo modo, desobedientes, idólatras, muito pecaminosos. E, por fim, a nação israelita entrou, então, irmãos, infelizmente, novamente, muito triste, em decadência política, social, econômica e religiosa, também no âmbito espiritual. Como é triste, né, irmãos, a gente vê, por mais que é uma lição que traz-nos, os irmãos vão ver ao término da nossa lição, um ensinamento tão importante, mas ao mesmo tempo um pouco triste, né, por conta da degradação, seja ela política, social, econômica ou até espiritual, do povo, dessa grande nação, o povo escolhido por Deus. E nós já entramos no nosso primeiro tópico, o tópico de número 1, que é o título Samaria é cercada pelo rei da Síria. Então nós sabemos, com base nas lições que nós já estudamos, né, irmãos, que a história dos israelitas foi, na sua grande parte, uma história de idolatria. Deus muito se irou com o seu povo e com seus reis por cometerem vários pecados e por terem uma conduta idólatra. Nós vemos isso em diversos exemplos. Quem diga o profeta Elias, né, que combateu tão veementemente a idolatria contra o povo. Então nós estudaremos hoje, irmãos, essa triste queda, o início desta queda do reino do norte, o reino de Israel. Então, irmão Paulo, como se deu, né, esse trágico momento em que Samaria é cercada pelo rei da Síria? Bom, Igor, nossos irmãos que estão em casa, antes de nós chegarmos nesse primeiro ponto, né, primeiro subtópico aqui do primeiro tópico, que é Israel sob o reinado de Jeroboão, e o primeiro tópico está dizendo Samaria é cercada pelo rei da Síria, vale a pena nós lembrarmos, irmãos, todo o nosso conteúdo histórico que nós estudamos até aqui. Lembrando que começou lá em Salomão, né, já começando pelos erros ali, pela sua, trazendo ali a sua desobediência, trazendo mulheres que traziam os seus deuses e tudo mais, e quando ele morre, há uma divisão do reino, né, ali de Jorão e do rei Jeroboão, há uma divisão do reino ali dentro, e nós vamos ver, como nosso irmão Igor, esse triste relato, podemos dizer assim, né, por causa desse povo que tinha tudo para ser o grande povo de Deus, orientado por Deus, mas a forma com que eles desobedeceram a Deus, a forma com que eles andaram, não na direção de Deus, sim pelo contrário, né? E nós vimos ali então essa divisão dos dois reinos, né? Jorão ficou com o reino de Judá, com 2 tribos, e Israel ficou com Jeroboão, ali onde era a capital, era a Síria, né? E de Judá era Jerusalém. E aí então, irmãos, nós podemos ver, quero convidar os irmãos a ler comigo, 1 Reis capítulo 12, e o versículo 28, diz assim: pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, ele lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Nesse texto que nós estamos vendo, irmãos, estamos vendo que Jeroboão, não é o Jeroboão aqui que nós vamos citar aqui na lição, né, que é o 2 aqui no caso, nós estamos falando ainda da primeira dinastia aqui, no caso dos reis, né, ainda aqui de Israel, a 4ª dinastia, melhor dizendo, né, irmãos? Então, é a primeira dinastia mesmo. Nós estamos vendo aqui, então, esse reino que foi comprometido por causa da idolatria. Nós vemos aqui que Jeroboão, então, ele estabeleceu ali altares, levantou ali altares e levantou bezerros de ouro para que o povo não fosse até Jerusalém adorar, com medo, né, de que o povo pudesse ouvir Jorão novamente e viesse de novo uma divisão. Enfim, nós vimos aqui que aqui começa, irmãos, um problema de idolatria. Nós vamos chegar aqui nesse ponto onde nós estamos falando de Samaria cercado, mas por que nós estamos relembrando isso, irmãos? Porque aqui na nossa lição não foi comentado, não foi trazido aqui essa dinastia de reis. Nós estamos falando do reino do norte, e este reino realmente foi muito comprometido pelo pecado e pela idolatria. Nós vamos ver aqui que a consequência, os problemas que vieram por causa disso, mas vemos que esses reis fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor.
Ainda falando aqui nessa dinastia, nós vamos ver aqui o rei Jeú, que também, irmãos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, que ele também ali permaneceu nos erros de Jeroboão. Se nós lermos 2 Reis, capítulo 10, o versículo 29, diz assim: porém não se apartou de Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e Dan. Então nós vamos vendo aqui reis fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, não ouvindo a Deus. E então agora nós entramos agora nesse primeiro tópico, o primeiro subtópico, né, que diz Israel sob o reinado de Jeroboão. Os irmãos podem acompanhar na sua lição, para que os irmãos, eu sei que tem os irmãos que gostam de ler a lição, né, pode acompanhar. E nós vemos que no começo desse reinado de Jeroboão II, nós vemos que eles estão passando por um período de prosperidade, de bênção, eles estão enriquecendo. Eles haviam retomado terras que haviam perdido, ainda aqui no período de Jeú, 2 Reis capítulo 10, versículo 31 e 33, diz que eles tiveram os termos diminuídos, obviamente por causa do pecado, e por causa de Azael, que feriu em todas as fronteiras de Israel. Ele teve ali então uma perca ainda no governo de Jeú. E agora aqui no período, quando começa o reinado de Jeroboão, segundo, nós vemos aqui uma prosperidade do povo. É aonde que nós estamos começando. Aqui o nosso comentarista diz que a nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas nós vemos aqui, irmãos, que mesmo assim, nesse período de prosperidade, podemos dizer assim, mesmo reconquistando essas terras, o povo continuou. E falo o povo, toda a nação, o rei, todos mais, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos ler aqui, irmãos, 2 Reis capítulo 14, o versículo 23 a 27. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os irmãos podem prestar atenção que fez o que era mal. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem a havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. O que nós vemos aqui, irmãos, é que Deus olhou para a nação e viu que o povo passava nos reinados anteriores um período de sofrimento, de escassez. E aí, por causa da mão de Jeroboão aqui, trouxe o livramento. Mas, irmãos, em vez do povo tomar o exemplo, em vez de eles observarem que Deus estava prosperando, eram terras que traziam muita prosperidade, de riqueza de mercadoria, entre outros, até falam alguns comentaristas, que onde havia muito ligado, que havia prosperidade, que havia algo que era super importante para seus suprimentos. Mas mesmo diante disso, nós vemos que o povo continuava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O nosso comentarista está aí na sua lição, ele diz, ele fala, mas infelizmente, conforme nos adverte o profeta Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através, aí vamos ver, de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa, sincretismo, aí nós estamos falando do 2 Reis, capítulo 17, versículo 2, 29 ao 23. Aí nós vemos aqui ainda, irmãos, que esse período de prosperidade não fizeram com que o povo retornasse para o Senhor. Pelo contrário. Então nós estamos vendo, irmãos, que nesse período do reinado de Jeroboão, deste rei, vemos que o povo, seu rei e aqueles que ali habitavam, estavam distantes da presença de Deus. O que nós podemos observar, irmãos, é que nós temos que analisar a nossa vida e ver se algo não está agradando a Deus. Deus está nos dando oportunidade. Essa lição e todas as outras demais, nós vemos Deus exortar o seu povo a respeito do pecado. E nós podemos, irmãos, observar que
Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então, nesse primeiro ponto, irmãos, nós vemos aqui que, em vez de eles se voltarem para Deus, se arrependerem dos seus erros, pelo contrário, eles continuavam afastados dos caminhos de Deus. Nós falamos aqui através de corrupção, injustiça social, nós vamos ver que os pobres eram oprimidos ali através dos ricos, até mesmo aqueles que eram empresários, mas menores, eram subjugados pelos outros. Nós estamos vendo um povo, irmãos, que em vez de voltar para os caminhos do Senhor, pelo contrário, se afastaram ainda mais. Aí então, damos sequência. Agora, no segundo subtópico, nós estamos vendo que agora a traição do rei Oséias. Nosso irmão Igor disse, falando que essa passagem se passa, é o último rei do Reino do Norte. Só que vale salientar, irmãos, que do rei Jeroboão II até o rei Oséias se passaram outros reis. Se nós pararmos aqui a analisar, depois de Jeroboão II vem Zacarias, depois vem Salum, Manaém, Pecaías, Peca, e depois vem Oséias. Mas se nós observarmos aqui, irmãos, uma coisa que eu parei para analisar, o rei Manaém, para os irmãos entenderem como que era a situação do povo. Este rei, ele feriu as mulheres grávidas de um povo vizinho somente porque não te deu guarida. Era um rei que havia assumido. Ele feriu as mulheres ali grávidas e feriu pelo meio. Partiu pelo meio as mulheres grávidas. O que nós estamos vendo? Aquele povo que era para ser o povo de Deus estava cometendo atrocidades como os povos. Nós vamos falar aqui dos assírios, que foram eles que levou cativo. Esse povo assírio era um povo conhecido por fazer atrocidades, por cortar a língua dos seus inimigos e por outras coisas. Mas nós estamos vendo aquele povo que era para ser o povo de Deus fazendo coisas que são abomináveis diante da presença de Deus. Então, para que os irmãos entendam qual é o contexto, para que nós possamos, como que chegou no ponto aqui agora do rei Oséias. E agora, irmãos, nós vemos aqui que o problema de viver sem a direção de Deus, o problema de não ter a direção de Deus. Eles já estavam em situações difíceis, complicada, e nós vamos ver aqui assassinatos, reis tomando o poder, assassinando outros reis. E nós vemos aqui, irmãos, que durante o reinado de Manaém, esse que eu citei, o rei da Síria era Tiglat-Pileser. E esse rei já levou cativo uma parte da nação de Israel. Mais uma vez, em vez do povo entender, em vez do povo se voltar para Deus, mesmo assim eles continuavam distante da presença de Deus. E nós vemos que esses reis aqui, quando nós falamos de corrupção, principalmente o rei Manaém, começando dele, para se manter no poder, eles começaram a pagar tributos ao rei da Síria. Então agora, olha a situação de calamidade que esse povo está vivendo. Que eles estão, um rei que não pode de fato ver sua liberdade, porque ele tem que pagar tributos, e quando o rei Oséias assume, ele também tem que pagar agora ao novo rei da Síria, que é Salmaneser, pagar tributos também. E ele aqui, sem a direção de Deus, faz uma trama, e ele vai para uma outra potência, que é o rei do Egito, e ele é descoberto. Irmãos, quando a pessoa está sem a direção de Deus, isso que é difícil. Ela pode até montar planos, mas o que acontece é que não dá certo. Nós vemos pessoas sem a direção de Deus. E aqui no caso, nós podemos ver, você pode acompanhar no segundo subtópico, ele trair ao buscar apoio do Egito, interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. E aí, irmãos, já tinha se levado uma parte, e agora, como ele faz isso, então o rei aqui, Salmaneser, levanta-se contra Samaria. Nós estamos falando quando Samaria é cercado. Este reino é cercado, é sitiado, e ele fica ali por 3 anos. Nós sabemos, irmãos, que quando o reino ele é sitiado, ninguém pode entrar e ninguém pode sair. E o que era uma crise espiritual, agora então se torna também uma crise financeira, uma crise de alimentos. O povo não tem água, até cito alguns historiadores que uma coisa que eles faziam era cortar as fontes de água.
Olha a situação que vive esse povo, que está passando esse povo, por causa do pecado. Nós vamos ver no terceiro aqui subtópico que os profetas alertaram. Se nós lermos os livros de Amós e de Oséias, praticamente o livro todo é uma mensagem de amor, mas também de exortação para eles o tempo todo. Deus sempre chama a atenção do seu povo, para que o seu povo volte para o caminho. Aqui a nação está agora subjugada, está numa situação difícil, que eu falei, essa atitude de o rei Oséias tentar buscar apoio no Egito, o Egito e a Síria eram as duas potências da época, estavam se levantando os dois, ou o Egito já era e a Síria está se levantando, e então agora ele se revolta e o rei vem sitia a cidade com seu exército. E agora não tem, como o nosso comentarista, ele diz, não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Então nós vemos que não tem mais o que fazer com a nação. Agora ele está numa situação de aperto e de sofrimento e de angústia. E agora nós vamos ao terceiro subtópico, uma forma mais aí resumida. Eu quero convidar os irmãos, vamos ler Oséias 8 e 14, que diz assim, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e eu os consumirá os seus palácios. O povo tinha se enriquecido no período de Jeroboão II, e eles fizeram palácios, mas nós vimos que foi através de injustiça social, oprimindo os pobres, viúvas e tudo mais. E agora Deus levanta os seus profetas sempre para exortar o seu povo. Vale salientar, irmãos, que esse rei Oséias é o último rei do norte. Como o Argo disse, nós estudamos vários reis, vindo desde lá de Salomão. Deus, passaram-se aí, se eu não me engano, 234 anos, e nós vimos Deus sempre exortar o seu povo. Comentei com o irmão Michael aqui antes de começar a aula, todos os reinos do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus exortou sempre, Deus sempre abominou o pecado, a idolatria. Deus sempre nunca quis, como se diz aqui, eles fizeram graves denúncias, contra a nação. Amós, capítulo 5, versículos 6 e 9, está aí também na sua, 6 ao 9, está também na sua lição. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não interrompa a casa de José, como um fogo, e consuma, e não haja em Betel quem apague. Vós que converteis juízo em Aslona, e derreteis por terra a justiça, procurai o que faz 7 estrelas, e Orion, e torna a sombra da noite em manhã, faz escurecer o dia, a noite, que chama águas do mar, e derrama sobre a terra o Senhor a seu nome, que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha destruição contra a fortaleza. Ainda, Oséias 7, versículo 14, e não clamaram a mim com seu coração, mas dava uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelaram. Então nós vemos aí um período, irmãos, onde Deus levantou diversos profetas, Elias, Eliseu, Amós, Oséias, sempre para exortar o povo, para que eles se voltassem para Deus, para que eles tirassem do meio deles o que era abominável diante dele, tirasse os altares, tirasse o pecado, tivesse tudo aquilo que estava errado, mas esse povo não deu ouvido. Nós vimos aqui que mesmo uma parte deles sendo levados cativos, já eles mesmo assim não haviam se voltado para Deus, mesmo assim eles não deram ouvidos à voz de Deus, e como disse, os profetas somente tinham ali homicídios, mortes. Nós podemos ver, irmãos, que os reinos que foram anteriores até Oséias, a maioria deles foram tomados através de morte. Um rei matando o outro, tramando. Nós podemos ver algo aqui fora da direção de Deus, sem a orientação de Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, a síntese desse primeiro tópico diz que a nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossas vidas. E nós já vamos assim para o nosso segundo tópico,
que fala sobre os pecados do povo e a sua queda. Então nós sabemos que Deus, irmão, sempre abominou o sincretismo religioso no meio do seu povo. E nós podemos definir, né, irmão, sincretismo como qualquer prática religiosa que provém da fusão com outras, ou seja, é uma mistura da fé cristã com a idolatria e o povo se perdendo dentro desse conceito e esse sincretismo incrustado no povo de Deus, infelizmente. Então, irmão Maicon, nós podemos dizer que essa prática, essa mistura religiosa foi a responsável pela trágica queda de Israel? Podemos dizer que ela foi a principal, irmão Igor, porque, como você bem disse, o sincretismo ele é a mistura. E quando a prática religiosa se misturava naquele tempo, ele trazia os costumes das outras práticas. Então a maneira como uma prestava culto se misturava com a outra. E daí surgiam fusões, misturas em que se faziam as duas coisas, tanto adoração a Deus quanto adoração a outros deuses. Os irmãos podem pegar o contexto histórico de adoração. Muitos deuses que adentraram em Israel, ali no Reino do Norte, tinham por costume na sua adoração de terem crianças sendo ofertadas, sacrifícios humanos, e era uma coisa que o nosso Deus, o Deus de Israel, não pedia, não era permitido dentro do costume religioso daquele povo. E quando havia o sincretismo, quando havia a mistura, eles acabavam incorporando outras práticas na adoração a Deus. Nós vemos, como o irmão Paulo bem salientou para nós, se nós pegarmos as crônicas, os livros dos reis, nós vamos ver que nenhum dos reis do norte, nenhum dos reis de Israel fez o que era bom aos olhos do Senhor. O reino de Judá, o reino do sul, ele foi um reino inconstante, porque ele teve momentos bons e momentos ruins, reis bons e reis maus. O reino do norte, por outro lado, foi um reino constante, só que ele foi constantemente mau, desde o momento da separação até o momento em que ele é levado cativo. E nós precisamos entender esse contexto, irmãos, histórico por trás desse cativeiro, para que nós entendamos o porquê de o povo ter sido levado cativo. Porque a gente fala que o povo foi levado cativo pela idolatria, mas parece que Deus não deu chance do povo se arrepender. E isso não é verdade. Se a gente acompanhar a nossa lição, como já foi dito anteriormente pelo irmão Paulo, Deus chama o profeta Oséias e usa a vida dele, usa o casamento dele, para exemplificar o perdão que ele queria exercer sobre o seu povo. Nós vamos ver que apesar do caos espiritual, religioso, a rejeição que o povo tinha a Deus naquele momento, o povo de Israel, do Reino do Norte, tinha com o Senhor, ainda assim o Senhor tenta salvar aquele povo, tenta trazê-los para próximo. O nome do profeta Oséias significa salvação, salvador. Então, desde o chamado do profeta, Deus já revelava ao povo o que ele queria trazer para o povo, que era um meio de salvação. Nós vemos que Deus ordena que Oséias se case com uma prostituta, com Gomer, para exemplificar que o povo de Deus havia se prostituído. Oséias representando a Deus e a prostituta e a sua esposa Gomer representando Israel. Ela vai, ele tem filhos com ela, conforme o mandamento do Senhor, e ainda assim ela busca pelos seus amantes, tendo momentos chegado ao ponto de até pagar para se deitar com eles. Então, irmãos, Deus estava exemplificando na vida do profeta, e não só na sua vida, na vida dos seus filhos e no nome de cada um deles. Se a gente olhar para os nomes dos filhos do profeta Oséias, o primeiro chama-se Jezreel, que significa Deus semeia ou Deus espalha, mostrando que em determinado momento o Senhor começaria a espalhar aquele povo que o rejeitava. A segunda filha se chama Loruama, que significa desfavorecida, mostrando que o povo, enquanto estivesse idólatra, enquanto estivesse ali se encontrando nas suas práticas, dividindo a sua adoração, tendo o Senhor como no papel de esposo, no papel de Oséias, mas buscando os seus amantes, buscando o Egito e a Assíria, que são
apresentados como amantes nessa trama, nessa história que o Senhor nos apresenta, essa história verídica. Enquanto eles buscassem por esses amantes, eles seriam desfavorecidos da compaixão do Senhor. E o último filho se chamaria Lo-Ami, que significaria não mais meu povo, mostrando a separação, por mais que momentânea, do Senhor com o seu povo. Então não só o casamento, não só o nome dos filhos mostram para nós o quão o Senhor abominava o pecado de idolatria que aquele povo estava cometendo, mas também a separação de Oséias com a sua esposa, porque exemplifica a separação de Deus com o povo, mas mostra que Deus não estava contente por aquela separação, irmãos. Oséias amava a sua esposa, ele amava Gomer, assim como Deus amava o povo, não estava feliz em ter que se separar naquele momento, mas ele não podia compactuar, não podia aceitar as práticas que o povo de Israel estava cometendo ali. Então, a idolatria foi a principal causa do cativeiro, do exílio. Nós entendemos historicamente, irmãos, que desde o princípio o reino do norte, o reino de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor, incorporando outras práticas de adoração, incorporando a prática da idolatria, muitas das vezes atribuindo a outros deuses as bênçãos que o Senhor entregava a eles. E aí nós entramos no nosso subtópico 2, que são as outras causas do cativeiro. A idolatria trouxe com ela muitas outras consequências, mas eu queria destacar aqui com os irmãos 3 causas que são mais aparentes e que nós podemos encontrar aqui. Mas para isso nós precisamos voltar um pouquinho mais na história. Quando o profeta Jonas vai e prega para a Síria se converte, a Síria que já tinha sido um grande inimigo, uma grande potência contra Israel. Jonas vai e prega para a Síria recebe a mensagem, os irmãos conhecem a história, a Síria se converte, e nesse determinado momento Israel começa a retomar as terras que a Síria havia retirado de si. Começa a haver uma expansão territorial, Israel começa a experimentar uma prosperidade. Entendam, irmãos, isso é antes do reinado do rei Oséias. Nós estamos contextualizando historicamente até nós chegarmos aos dias atuais do cativeiro. Então Israel, naquele determinado momento, após a pregação do profeta Jonas, começa a passar por uma nova expansão, começa a dominar as rotas comerciais, começa a viver uma prosperidade, como o irmão Paulo já havia dito, o aumento na criação do gado, nas plantações. Israel volta a ser próspera. Só que aí nós entramos, existe uma frase de C.S. Lewis que diz que a prosperidade é o clima propício para as campanhas do diabo. Então, quando Israel começa a chegar ali num ambiente próspero, tendo a sua mistura nos cultos, o povo começa a atribuir a outros deuses a prosperidade que havia alcançado e não ao Senhor. Parece que o povo não havia ficado sabendo que Jonas era um profeta que o Senhor havia enviado para pegar para a Síria a mensagem do Senhor. E a Síria havia retraído, havia se convertido, havia deixado as suas práticas devido à palavra do Senhor. Mas não, eles começaram a atribuir esse momento de prosperidade a outros deuses. E aí, irmãos, os sacerdotes perderam a paixão pela piedade. Se nós olharmos para o livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer: e como as tropas de salteadores esperam por um homem, assim é a companhia dos sacerdotes, que matam num caminho no mesmo consenso, pois eles cometem lascívia. Os sacerdotes haviam perdido a compaixão pelo povo, pela piedade, estavam se misturando com os salteadores, a ponto de ser comparado com os mesmos. Sacerdotes que eram escolhidos para manutenção, para fazer os ritos na casa do Senhor, haviam abandonado as suas obrigações para
se misturar com esse tipo de pessoa. Os ricos tinham o controle de tudo, até do judiciário, irmãos. As decisões sempre pendiam para aquele que tinha mais poder financeiro, para aquele que tinha mais condição de bancar o resultado da decisão judicial. Nós vemos que o oprimido era cada vez mais oprimido. Se nós olharmos para, se não me engano agora, o livro do profeta Amós, vai chegar determinado momento que os ricos estão vendo que a prosperidade vem aumentando tanto, eles vêm ganhando tanto, que eles cogitam até retirar o dia de descanso, para que se pudesse trabalhar mais e ganhar mais. Para que se pudesse ter um dia a mais para o trabalho, um ano a mais, para que não houvesse mais descanso na terra. Cada vez mais o pobre ficava oprimido, não havia mais justiça. Então não havia-se compaixão, porque os sacerdotes já não faziam mais os seus afazeres e se misturavam com todo o tipo de salteadores, bandidos. Os ricos tinham controle de tudo, até as decisões judiciárias. Isso, irmãos, antes de nós chegarmos em Oséias, era algo que já vinha se estendendo. Quando ocorre a mistura de cultos, sem nenhum momento para a restauração da ordem do culto ao Senhor, começam a acontecer injustiças contra o povo. Isso é natural, porque não se havia mais a pureza. Como nós vamos ler nos evangelhos, os homens honravam a Deus com os seus lábios, mas o coração estava distante de Deus. Prestavam um culto ao Senhor aqui, e na próxima esquina prestavam um culto a Baal, a Azira, a qualquer outro deus pagão, na maneira como eram instruídos que prestassem aquele culto, indiferente da prática que precisava ser realizada. Então, já não se existia mais compaixão. Os ricos já tinham controle de tudo. E nós vamos ver o paganismo religioso sendo implantado de maneira a qual aquele que pregasse contra, que fosse levantado por Deus, era perseguido. Nós vamos ver que a força material de Israel nesse momento contrastava com a fraqueza moral. Israel voltava a ser um país próspero materialmente, mas era um país pobre, miserável, moral e espiritualmente. Se nós olharmos para o livro do profeta Amós, no capítulo 7, nos versículos 7 a 9, nós vamos ver, irmãos, que Amós é levantado por Deus para pregar contra as práticas que foram implementadas por Jeroboão II. E um profeta, um sumo sacerdote, irmãos, chamado Amazias, que era um sumo sacerdote de origem leiga e que não tinha descendência sacerdotal. Ele era um do povo que havia ascendido a sacerdote. Ele estava ali. Ele havia passado e havia visto que o povo dele havia sofrido na mão dos opressores. Talvez ele houvesse escutado as histórias de seu pai sobre o que os ricos faziam com aqueles que não tinham classe. Ele se levanta para plantar uma intriga entre o rei Jeroboão e Amós. Ele chega para Jeroboão e diz: olha, os irmãos podem acompanhar depois a leitura se os irmãos quiserem, Amós 7, até o 9, até o versículo 10. Olha, Jeroboão, Amós está dizendo que você vai cair pela espada. Depois ele vai para Amós e diz: olha, Amós, corre porque Jeroboão está vindo atrás de você. Então, o contraste dessa injustiça era tão grande, provindo da idolatria, que não tinha outra saída para o Senhor. O povo não deixou outra saída a Deus, a não ser levar o povo cativo, para que eles aprendessem
que deveriam voltar ao Senhor. Porque se nós olharmos nas outras lições e nos ciclos bíblicos, parece que o povo só se lembrava de voltar a Deus quando estava cativo. Essa é a impressão que muitas vezes passa para nós que estudamos a Bíblia. Parece que o povo só se lembrava de Deus quando estava apertado. Lógico, nós vemos no reino do sul, em Judá, alguns reis que fizeram o que era reto aos olhos dos senhores. Derrubaram os altos, restauraram a adoração, mas logo eles eram precedidos por algum rei que se misturava, que buscava ajuda em outros lugares, Egito, Assíria, as potências daquela época. Então, irmãos, Deus, em Amós 8, do 4 ao 7, faz um juramento dizendo que jamais esqueceria as maldades de Israel. Então, esse é o contexto, esses são os pecados que levaram Israel à queda. A idolatria, que depois causou indiferença e exploração, causou a corrupção do judiciário e o paganismo religioso instaurado no meio do povo. Amém. Meus irmãos, a síntese desse segundo tópico diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. E já vamos para o nosso terceiro e último tópico, irmãos, esse assunto tão gostoso, quando nós aprendemos a palavra de Deus, né? Vemos, infelizmente, um episódio triste, mas que nos ensina muito. E o nosso terceiro tópico fala sobre os estrangeiros ocupam Samaria. Então, o primeiro subtópico diz a mistura de gente e o sincretismo. Então nós lemos em 2 Reis, o capítulo 17, dos versículos 6 ao 18, que a idolatria no Reino do Norte continuou sem dificuldade por quase 2 séculos. Finalmente, a paciência de Deus esgotou-se e ele permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel. Como estratégia política, a Síria permite que a Samaria fosse reocupada por povos de outras etnias e de origens diferentes, estranhas do povo de Deus que habitava aquele lugar. Então, irmão Paulo, qual foi a consequência desse acontecimento para o povo de Deus? Bom, agora, junto com os irmãos, é um conteúdo, como eu estava comentando com os irmãos, e eu acredito que os alunos em casa também podem analisar dessa forma, A gente olhar esse conteúdo histórico da nação de Israel de uma forma tão triste, de um povo, como o nosso irmão Michael bem disse, de um povo tão rebelde, tão difícil. Eu acho que para nós a grande lição aplicada aos nossos dias vamos ouvir a voz de Deus, Vamos tomar cuidado com aquilo que Deus está falando. Nós vemos que Deus não foi repentino, Ele falou durante muito tempo com o seu povo, deu oportunidade, usou a vida dos profetas para que eles pudessem aprender e voltar. Eu só quero ler com os irmãos Oséias 4, 1 e 2, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, só prevalecem a perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. Olha como terrível aqui o profeta Oséias sendo usado por Deus para falar o estado em que estava o povo, E ainda Amós 3 e 10, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando os seus palácios e a violência e a destruição. Então, vendo aí a realidade que estava este povo, como o nosso irmão Igor bem disse, no terceiro tópico da nossa lição, e o primeiro subtópico fala da mistura, de gente, o sincretismo. Nós vimos que o povo foi levado cativo, e era um costume dos reinos trazer outros povos para colocar e fazer uma mistura mesmo, para que não houvesse uma rebelião. Eles sabem que o povo fragmentado seria muito mais difícil para que eles pudessem se levantar uma rebelião e por aí vai, Podemos dizer assim. E aí, através disso, eles trazem outros povos. O nosso comentarista da lição fala que ficou ali o povo, os pobres do próprio nação de Israel, ficaram ali. E então eles trazem, tem até versículo que citam esses povos, eles trazem os outros povos, e esses povos vêm com seus costumes, vêm com os seus deuses, vêm com suas formas de adorar. Um historiador estava dizendo assim,
que começou a acontecer naquela terra, ali em Samaria, com esses povos lá que vieram, povos de outras nações estranhas, estava acontecendo que leões estavam matando homens, estavam morrendo pessoas, e eles pediram para que os assírios trouxessem, então, sacerdotes da terra, que era daquele povo que estava na terra, que era da nação. Só que esses sacerdotes, como nosso irmão Michael bem disse, veio sacerdotes que estavam corrompidos. E aí, então, irmãos, essa nação, nasce a nação dos samaritanos, né? Que é essa mistura de povos. Se nós lermos João 4:4, um texto muito conhecido dos irmãos, eu quero ler com os irmãos, vamos ler. João 4:4, né? Que diz assim: e era necessário passar por Samaria. É o texto onde Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Nessa passagem aqui da mulher samaritana, nós vemos ali que essa mulher ficou surpresa, porque Jesus se comunicou com ela. Os judeus não se comunicavam. Por quê, irmãos? Exatamente por causa dessa mistura. Eles adoravam a Deus, pelo que foi ensinado a eles, mas adoravam outros deuses. Em algumas questões nosso Deus verdadeiro era apenas mais um Deus para eles. Então eles misturavam tudo isso dentro de um contexto só e adoravam. Então eles eram considerados como impuros, como um povo onde não se tinha comunicação mesmo. Eles eram ali, até então, a mulher, né, ela questiona com Jesus, onde é que nós devemos adorar? Então eles tinham tido um culto, como diz a palavra, defeituoso, não era realmente o culto de adoração a Deus verdadeiro. Era uma religião, era algo na cabeça deles, era um ensinamento, mas não tinha nada a ver com o Deus de Israel, com a sua tradição, com os ensinamentos. E esse sacerdote que foi trazido, trouxe, ensinou de uma forma também errada. Então, permanece esse povo ali. E essa mistura de gente, né, e o sincretismo é essa mistura de religiões. Adoram a Deus, mas adoram a Baal, adoram aos altares, aos bezerros de ouros, e por aí vai. Eram realmente povos de outras etnias que estavam ali nesse ajuntamento, né, de pessoas. E aí nós vemos então que nasce a nação de Israel dentro desse contexto difícil. Mas nós vemos aqui nessa passagem de João 4:4 que Jesus se importou com esse povo, né? Jesus deu exemplos do bom samaritano, a parábola, e fez questão de ensinar aqui essa samaritana, e ela se tornou uma missionária, né? Levando a palavra de Jesus depois. E muitas pessoas se chegaram até Jesus através desta mulher samaritana. Então, essa é a origem ali. E o que nós estamos vendo, irmãos? Olha a tragédia do pecado, né? Olha a tragédia, as consequências, como que isso se estendeu durante 200 anos, mais de 200 anos, o pecado, a ruína. Nós vimos várias passagens, reis que, em vez de buscar a Deus estranhos, né? E em vez de conduzir o povo para buscar a Deus, foram buscar outros deuses, mesmo Deus, né? Nós vimos aí, dentro desse contexto, o profeta Elias, o profeta Eliseu, realizando obras extraordinárias diante do povo, para que esse povo voltasse para Deus, né? Usando, como nosso irmão Michael disse, usando a vida, né? Ele usou a vida do profeta, né, Oséias, para que eles pudessem entender que Deus amava e que Deus queria realmente que eles voltassem, dando oportunidade, mas eles não ouviram. Então, irmãos, nós não podemos endurecer a cerviz. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, sejam sim ou sejam não, ou vamos obedecer. Se a palavra está, se o que eu estou fazendo está de acordo com a palavra, então, amém. Mas se não está, então eu tenho que me corrigir. Eu tenho que estar atento para que essa palavra se estabeleça. Então, esse aí é o nosso primeiro subtópico desse terceiro tópico, falando aí sobre a nação Samaria, né? Como que surgiu aí, então, essa mistura, né? E como que eles ocuparam essa terra lá em Samaria. Amém. E, meus irmãos, no nosso segundo subtópico, a última parte da nossa lição, que tem o título Jesus e os Samaritanos. Lembrando, nós estamos no último tópico, falando sobre os estrangeiros que ocuparam Samaria. E nesse segundo subtópico, nós podemos ver em João, no capítulo 4, versículo 9, nós vemos que os judeus, né, não se comunicavam com os samaritanos. Inclusive, a parábola do bom samaritano expressa bem esse antagonismo. Então, irmão Maicon, apesar desse antagonismo, né, entre judeus e samaritanos, como Jesus tratou o povo samaritano? Olha, Jesus tratou os samaritanos com muito amor, irmãos.
como o irmão Paulo bem já nos relatou a respeito da mulher samaritana, mulher de Samaria, Jesus explica para ela, olha, esse culto ao qual você está acostumado, esse culto a qual você foi ensinada, essas práticas que você está inserida, não são a forma de adoração que o Pai espera. Deus não está olhando para o monte, para onde você está adorando nesse momento. Ele está procurando algo espiritual. Ele está orando para o seu coração. Jesus a trata como uma igual naquele momento. Ele sabe da rixa, dessa divisão, desse papel de antagonista de um povo para com o outro, dessa mistura da qual os samaritanos haviam nascido, mas João 3,16 precisava ser cumprido, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia é bem clara, não dizer que Deus amou apenas os judeus, os samaritanos, apenas determinada etnia, determinada classe social. Deus amou o mundo. E aqui o Filho unigênito de Deus estava expressando esse amor. Essa divisão que nesse momento já não era mais devido a querer seguir os mandamentos de Deus. Era algo apenas religioso. Nessa etapa. Era apenas uma religiosidade que era aprendida com o pai do pai, porque os povos já haviam sido misturados, as tribos já haviam sido segregadas, Israel já havia sido derrubada, Judá já havia sido levado cativo. Nesse momento, era uma separação religiosa, já era um entrave que não era mais algo cunhado pelos mandamentos de Deus, algo que estava escrito no coração do povo, não, era apenas uma tradição religiosa que eles seguiam. E Jesus quebra esse paradigma religioso, até mesmo quando ele nos expressa a parábola do bom samaritano. Olha, veio um homem, foi salteado, espancado, passou o sacerdote, passou o levita, mas depois passou o samaritano. Quem foi o próximo desse homem que estava ali? Então, Jesus estava mostrando para nós, através desse exemplo, para que nós pudéssemos aplicar na nossa própria vida, irmãos, nos dias de hoje. Muitas das vezes nós estamos segregados, e entenda que eu creio que todos nós temos maturidade para entender que tudo me convém, mas em tudo me é lícito. Não estou falando de fazer as mesmas práticas, de entrar nos mesmos costumes. Eu estou falando de você poder levar uma palavra, de você poder alcançar alguém, dar um abraço em alguém, fazer como Jesus fez. Havia toda ali uma questão social que dividia os samaritanos dos judeus. Jesus pegou, pediu um pouco de água justo para uma samaritana, para quebrar esse paradigma de que a palavra de Deus alcança tudo e a todos, indiferente de circunstância social, de etnia, de mistura, de religiosidade. Jesus, ele quer e está preparado para se relacionar de forma amável e acolhedora com qualquer um que se mostrar disposto a chegar a ele. Como o irmão Paulo bem disse, essa mulher foi uma missionária. Quantas pessoas será que não aceitaram Jesus pela experiência dela? Não ouviram falar dessa fonte de água viva que sacia a sede humana, que é algo que não era material, era algo espiritual que Jesus estava dizendo para ela. Então, Jesus trata, Jesus acolhe, contempla os samaritanos com amor, assim como ele nos contemplou, que não somos judeus, somos frutos de várias misturas. Os irmãos bem sabem que se tem um país que é misturado, é o nosso país. Mas nós somos alcançados pelo amor de Deus. Então foi dessa maneira que Jesus tratou os samaritanos e deixou bem explícito para que nós pudéssemos aprender com o seu exemplo. Amém. Então, o resumo desse terceiro tópico diz que a mistura entre os povos
Suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Glórias a Deus, irmãos, que lição maravilhosa quando nós juntos, aprendemos a palavra de Deus, ensinamentos preciosos, tristes, um triste episódio na história, no registro da história do povo de Israel, mas muito importante para nos trazer esses ensinamentos. Então, na conclusão, nós vemos que não faltaram advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Nós veremos futuramente, irmãos, como, de certo modo, essa causa foi transformada em efeito e Deus pôde, de certa forma, ensinar o povo com esse cativeiro. Então, que Deus nos ajude, irmãos, e nós tenhamos essa lucidez para nos atentarmos, mais uma vez, para a sua palavra, para as ordenanças de Deus, a fim de nós não colhermos os amargos frutos da desobediência, da idolatria, da prática pecaminosa. Irmãos, nós nos aproximamos do final da nossa lição. Se você acompanhou até agora, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você seja abençoado por Deus. Com certeza, irmão, só a palavra aprendida nessa manhã já basta como uma grande bênção de Deus para a nossa vida. Nós, no próximo domingo, vamos estudar a lição de número 11, que vai falar sobre o reinado de Ezequias. Então, irmão, não perca, uma lição muito importante e Deus com certeza vai falar-nos sobre maneira como hoje também. Então, a nossa programação segue-se normalmente. Nós temos os nossos cultos transmitidos, toda terça, toda quinta e também aos domingos nos nossos canais oficiais. Também temos toda quinta-feira o nosso culto Momentos com Cristo na TVM, no canal 14.1, às 15:07. Então, se você pode, irmão, acompanhe, cultue a Deus conosco ali na TVM às 15:07. Com certeza Deus tem muito a falar conosco ali naquele culto também. E todos os domingos, os irmãos já sabem, nós temos uma boa programação para os nossos jovens, adolescentes, para as crianças e também para os adultos aqui na Escola Bíblica Dominical. Então, não perca, irmãos, todo domingo a Escola Bíblica Dominical. E vale ressaltar, irmãos, nós agora parece que ainda mais estamos com os nossos trabalhos presenciais quase que normais, Então, nós há muitos meses já retomamos os cultos presenciais aqui na nossa sede, também nas nossas congregações e também a partir do início desse trimestre a nossa Escola Bíblica Dominical. Então eu creio que em todas as congregações já está acontecendo a Escola Bíblica Dominical de forma presencial e eu quero te fazer um convite, irmão. Se você acompanha a nossa escola aqui todo domingo e esteja conosco nas nossas congregações de forma presencial para cultuar a Deus, para estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Com certeza Deus tem muito para falar conosco também lá na nossa congregação ou aqui na nossa sede. E Deus com certeza vai se fazer presente lá, como Ele faz aqui também, irmãos, na nossa Escola Dominical online. E para encerrar, convidar o nosso irmão diácono Michael Kiuk, também o nosso líder geral da mocidade, da nossa igreja, do nosso campo, a fazer essa oração final, agradecendo aos irmãos que marcaram sua presença e também pedindo para que Deus os abençoe assim. Amém. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos aí na sua casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de, nesse período, Pai, aprender mais sobre a sua palavra. Que o Senhor continue nos guardando, nos dando entendimento. Escreve essa palavra em nosso coração, Pai, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Continue abençoando cada aula, cada professor, cada apresentador. Nos dê, Senhor, condições de continuar a participar da Escola Bíblica Dominical, para que sejamos enriquecidos na Sua palavra e na Sua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Fique com Deus.